o tema vai ser leptospirose. É um tema bem frequente na prova teórica. Nunca caiu na prova prática, mas já caiu muitas vezes na prova teórica. Inclusive, eu até peguei aqui, ó, a questão que caiu, uma questão bem grande, bem extensa de leptospirose, caiu em 2015, questão 87. Deram até um raio-x e colocaram a clínica certinha, exatamente a clínica da leptospirose, certo? Vai que cai também na prova prática, né? Então é interessante a gente saber, a gente pelo menos ver uma vez, né? Porque se você vê uma vez, a chance de aparecer aquele tema e você não saber é pequena. Mesmo que você não lembre alguns detalhes, quando você for realizar algum checklist, você já vai ter uma base mais ou menos de como é o que você tem que fazer e como você tem que conduzir, certo? O checklist que eu peguei é o do Praticando Medicina, sempre, né? Como eu sempre falo, eles disponibilizam gratuitamente lá no perfil deles. Também coloquei no link do meu perfil, se vocês quiserem baixar ou estudar por eles. É muito bom. E vamos conversar primeiro os pontos-chave, né, da leptospirose. O que é a leptospirose? A leptospirose, basicamente, vai ser aquele paciente que chega pra gente, né, com uma icterícia febril e dor nos membros inferiores, há uns 3 dias, mais ou menos, geralmente é o tempo que eles dão, que a questão dá pra gente. Então, chegou um paciente, você vê que ele tá amarelo, você pergunta, ele tá com febre, ele tá com a urina escura, ele tá urinando pouco, ele tá com dor na panturrilha, geralmente é na panturrilha, a dor da leptospirose, aí a gente já tem que começar a pensar em leptospirose, sempre perguntando os antecedentes, né? Lembrando que a leptospirose é uma zoonose, né? Ela vem dos ratos, o contato com ratos, ou um antecedente dos pacientes que passaram por alguma enchente, né, que teve inundação da casa, que tem condições precárias de moradia. Então, esses são os pacientes com a clínica, né, e com esses antecedentes, a gente pode já começar a pensar em leptospirose. E outro ponto-chave, né, além dessa icterícia febril com alteração renal, né, escurecimento da urina, oligúria, dor nos membros inferiores, também quando a gente for pedir os exames laboratoriais, vai estar tudo alterado. Vai ter alteração no hemograma, no perfil renal, vai ter elevação de CPK, vai estar uma bagunça lá, certo? Que a gente vai conversar mais certinho no decorrer dessa estação aqui. Então, vamos iniciar com a estação, né? Outro ponto importante que eu já estava esquecendo é a gente ter em mente a síndrome de Will, né? Que é a síndrome de Will que faz parte da leptospirose. Essa síndrome, essa tríade, na verdade, ela cursa com hemorragia, pode ser gastrointestinal ou alveolar, com insuficiência renal aguda e icterícia rubínica, que é uma icterícia mais amarelada, né? E a insuficiência renal aguda da leptospirose tem um detalhezinho bem característico, que ela cursa com hipocalemia. Geralmente, as insuficiências renais, elas cursam com hipercalemia, né? Então, se você viu lá uma clínica bem típica de leptospirose, você pede o perfil renal do paciente e tá com hipocalemia, então é mais um detalhe, né, para você reforçar a sua hipótese diagnóstica de leptospirose, tá? Leptospirose, insuficiência renal aguda com hipocalemia, potássio baixo, beleza? Então, esses são os principais pontos, certo? Dessa doença, né? E vamos agora para o checklist em si, certo? Do Praticando, tá na página 61. Vou ler ele aqui então, certo? Você está de plantão na emergência e recebe um paciente do sexo masculino, 35 anos, com queixa de febre e dor nas pernas há 3 dias. Febre, dor nas pernas, né? Nos próximos 10 minutos, realize anamnese direcionada, exame físico direcionado, hipótese diagnóstica e conduta terapêutica. Então, primeiro, vamos iniciar acolhendo o nosso paciente. Bom dia, meu nome é Laís, você vai falar seu nome. Eu sou a doutora que irá realizar o seu atendimento aqui nessa emergência. Sempre lembrar onde a gente está, né? Como que é seu nome, sua idade, por favor, e no que eu posso te ajudar, né? Aqui ele vai falar que ele tá com febre e dor na perna.
Você vai perguntar, então, quando iniciou essa febre, né? A anamnese direcionada para a queixa principal primeiro. Quando iniciou essa febre, o senhor mediu essa febre, é uma febre alta, uma febre baixa, o senhor teve sudorese ou calafrio, ela melhora, você tomou alguma medicação, houve melhora ou não houve melhora, e a dor nas pernas, onde mais especificamente é essa dor, né? Ele vai falar que era na panturrilha a dor. Então, dor na panturrilha é nas duas panturrilhas. Como que é essa dor? Qual a intensidade dessa dor de 1 a 10? Ela iniciou junto com a febre, certo? Então, você vai perguntando lá as características da dor. Também dá pra gente aplicar o Alicia, né? O Alicia da dor aqui nessa dor nas pernas. Então, esses sintomas aconteceram há 3 dias. A gente vai fazer rapidinho a anamnese da queixa principal e o tópico 2 é a anamnese dos sintomas acompanhantes, né? Além desses sintomas, o senhor teve tosse, o senhor teve sangramentos, o senhor teve náuseas, diarreia, vômitos, né? Vai perguntando em blocos do mesmo sistema, né? Náuseas, vômitos, vai responder. Diarreia, alteração do hábito intestinal, vai responder. Tosse, falta de ar, vai responder. Aqui ele ia relatar que ele também apresentou tosse com rajas de sangue e a urina escura, certo? Então, uma tosse com sangue e urina escura. A gente tem que perguntar da tosse também e da urina. Quando iniciou essa tosse? Qual a intensidade dessa tosse? Ele já falou que tem sangue aqui, né? Todos os episódios da tosse vieram com sangue. Sobre a urina. O senhor está urinando normal, o senhor teve uma diminuição da quantidade da urina, escura como? É uma urina preta? Quando iniciou, né? O senhor está tendo ardência? O senhor já teve esses sintomas antes? É importante a gente perguntar também, né? E aqui, se a gente já tiver pensando em leptospirose, né? Porque o paciente está com dor nas pernas, tá com febre repentina, tá aqui com sangue, com a urina escura, a gente também tem que perguntar dos antecedentes, né? Dos antecedentes dele. Mais alguém que mora, com quem que ele mora, se tem mais alguém apresentando os mesmos sintomas, se nos últimos dias ele teve contato com ratos, se ele teve, se ele mora em um lugar, né, que tem uma incidência de alguma doença específica, né? Que as pessoas ficam doentes por aquela doença. O que mais? Se ele passou por enchentes, né? Então a gente vai pesquisando, vai cavucando até encontrar a nossa hipótese diagnóstica, certo? Aqui ele ia falar que ele era morador da zona urbana, nega a presença de ratos em sua casa, mas relata que há 15 dias enfrentou uma enchente em seu bairro. E ele usou paracetamol sem melhora do quadro, nega outros sintomas, certo? Aqui também, né, a gente já perguntou da queixa principal, na anamnese da queixa principal, a anamnese dos sintomas acompanhantes, depois o estado vacinal. Aqui não seria tão relevante a gente perguntar. Como é um homem, a gente não pergunta dos antecedentes gineco-obstétricos e a gente já vai para os antecedentes patológicos pessoais ou familiares, né? O senhor tem diabetes, hipertensão, alguma doença crônica? Alguém na sua família tem? O senhor toma medicação de uso contínuo? Ele ia negar comorbidades, certo? E hábitos, né? O 6º tópico do nosso esqueletinho são os hábitos. O senhor fuma, bebe, usa drogas ilícitas? Quais são as condições da sua moradia, né? O senhor tem alergia a alguma medicação? Aqui ele ia negar alergias e as outras perguntas não constava aqui, só que ele é morador da zona urbana. Então, beleza, até aqui a gente já fez a anamnese de todos os sintomas. Se você nem fizesse ideia, né, que isso daqui poderia ser uma leptospirose, mas se você seguisse o fluxograma perguntando certinho de todas essas coisas, você já ia ganhar algum ponto mesmo sem saber o diagnóstico até aqui, certo? Quando a gente tem um paciente que tá com febre e que tá com sintomas assim, como por exemplo uma dor na perna, tosse com sangue, né? A gente tem que perguntar também da urina dele, ele ia falar que tá alterada. A gente tem que perguntar dos antecedentes e se tem outras pessoas com os mesmos sintomas, certo? Pra gente pensar que pode ser uma doença, como que fala? Infecto-contagiosa, né? Na verdade, não lembro se isso daqui se chama infecto-contagiosa, mas tudo bem. Enfim, aí a gente já vai para o exame físico.
No exame físico, a gente tem o nosso passo a passo também para fazer, a seguir, né? Primeiro, sempre pedir a autorização do paciente. O senhor me permite realizar o seu exame físico? Ele vai falar que sim, claro. Segundo, endêmica, isso mesmo, doutor Clécio, obrigada. Uma doença endêmica. Então, voltando aqui, obrigada. A gente pede autorização do paciente, né? Primeiro, sempre pedir autorização. Nunca esquecer, gente. Ele vai te autorizar, com certeza. Então, por favor, deite-se na maca. Você pode pedir para tirar a blusa, né? Você vai lavar suas mãos, aquecer, colocar luvas, máscara. Pode experimentar por completo também, se quiser, para sempre seguir o mesmo fluxograma, né? Colocar touca, óculos, máscara, avental, luvas. Considere que seu paciente também esteja de máscara, né? A gente está na pandemia. E pedir ectoscopia geral com pele e mucosas, né? Aí que vai te dar que o paciente está ictérico. E os sinais vitais, frequência cardíaca, respiratória, temperatura, pressão arterial, saturação, pulso. E as informações que eles te dariam aqui, que a ectoscopia, o paciente está hipocorado, 2 cruzes em 4 e ictérico. Regular estado geral, pressão arterial 130/80, cardíaca 90, frequência respiratória 21, saturação 95 em ar ambiente e com a temperatura de 39,2. Então, você tem que verbalizar. Tô vendo aqui que o senhor está febril, o senhor está ictérico e os demais achados aqui estão normais. E a gente segue com o nosso exame físico, né? Eu quero realizar o exame físico, a inspeção torácica, né? Com a percussão e palpação torácica e a ausculta cardiopulmonar. Você também pode pesquisar linfonodos, você pode depois em seguida, né, no passo a passo da anamnese, fazer o exame físico abdominal com a inspeção abdominal em segundo lugar, sempre na região do abdômen, auscultação, depois percussão e por último palpação. E dos membros inferiores, né, pesquisar edemas e ver se tem alguma alteração lá, que é onde ele realmente está relatando a dor dele. Aqui, linfonodos ausentes, no aparelho respiratório, ele está com crepitações difusas. Então, lembrar, ele está tendo rajas de sangue com a tosse e ele está com crepitações difusas num quadro agudo, em que ele também se apresenta com febre e dor na panturrilha e alteração da urina, né, com uma insuficiência renal. No abdômen está flácido, com ruídos normais, palpação doloroso no mesogástrio e hipocôndrio esquerdo. Na percussão sem alteração. No membro inferior está doloroso a palpação e extensão das panturrilhas sem edemas. Beleza, aqui a gente já começa a guiar mais a nossa hipótese diagnóstica, né? Reforçando aqui, né, pra gente sedimentar bem os sintomas da leptospirose. Um paciente que chega com uma icterícia febril, dor nas panturrilhas, um quadro agudo, geralmente 3 dias, mais hemorragias, né, tossindo sangue, ou pode ser gastrointestinal também, com sangue na urina, com sangue nas fezes, né, então isso também pode fazer parte. A leptospirose pode dar hemorragias tanto gastrointestinais quanto alveolares, tá? Então, a icterícia, a febre, hemorragias alveolares ou gastrointestinais, alteração na urina, né, que seria a insuficiência renal, uma urina escura com oligúria. E assim, basicamente, seriam os sintomas do paciente com leptospirose, sempre lembrando que tem que perguntar dos antecedentes, contato com rato ou enchentes. A partir daí, a gente vai pedir os exames laboratoriais para reforçar a nossa hipótese diagnóstica, certo? Então, lembrando que eu falei lá no começo que a leptospirose altera tudo, né? Vira uma bagunça os exames, tudo alterado. Então, a gente deve pedir um hemograma completo, perfil renal, perfil lipídico, CPK, né? E bilirrubinas, ele tá ictérico, a gente não pode esquecer de pedir as bilirrubinas para o paciente. Aqui, vamos ver então como que esse paciente desse caso se apresentaria. Com a hemoglobina de 10, anêmico, verbalize os achados, hematócrito de 36, leucócitos de 15.000, aumentados, tá? Com uma leucocitose, verbalize os achados, com as plaquetas de 98.000, diminuída, com uma plaquetopênia. Então, aqui a gente já vê um paciente anêmico,
ictérico, né, com uma leucocitose e com uma plaquetopênia. As bilirrubinas, 8,2, com predomínio da direta, né, 7,1, e as indiretas também aumentadas, 1,1. Reforça que a icterícia do paciente. TGO 120, aumentada, TGP 130. Ureia 190, aumentadíssima. Creatinina 3, aumentadíssima. Tá com uma insuficiência renal aguda. Aqui a gente pede os eletrólitos, né? O potássio, para ver se é uma insuficiência renal com hipopotassemia ou hiperpotassemia, né? Ou calemia também chama. Então, aqui quando a gente pedisse, o potássio estaria com 2,5 diminuído. Então, uma insuficiência renal com hipopotassemia reforça a nossa hipótese diagnóstica de leptospirose. Lembrando que, normalmente, as insuficiências renais cursam com hiperpotassemia. Sobe, né, o potássio e não desce. O sódio normal, 137, e se a gente pedisse o CPK, ia estar 1.250, elevadíssimo também, né? Aqui, os pacientes com leptospirose, eles desenvolvem rabdomiólise, né? Por isso, o aumento da CPK pode desenvolver rabdomiólise e desenvolver a mioglobinuria. Me embolei tudo aqui agora. Então, eles cursam com isso. Certo? Então, gente, basicamente essas seriam as principais alterações aqui da leptospirose, as alterações laboratoriais, certo? Os leucócitos aumentados porque ele tá com uma infecção bacteriana, né? Tá com anemia, tá com as plaquetas diminuídas, ele tá com hemorragia alveolar, por isso que tem essa alteração. Ele tá com uma insuficiência renal importante aqui, né, como hipocalemia, e essa dor nas panturrilhas que ele tem é decorrente do aumento da CPK, por isso que dói as panturrilhas, que tem essa alteração, né, essa urina escura, e tudo mais. E tem uma hepatotoxicidade, mas a gente tem que lembrar que na leptospirose ela cursa com alteração renal e com alteração hepática. Mas uma característica interessante é que ela tem muita alteração renal e a alteração das transaminases ela não é tão grande, tá? É pouca alteração da transaminase e muita alteração renal. A ureia e creatinina sempre vai estar lá em cima, certo? E aqui, só até aqui, a gente já consegue ter em mente a tríade de Will, né? Que faz parte da leptospirose, que é a hemorragia alveolar, aqui no caso, né? Pode ser hemorragia alveolar ou gastrointestinal. A insuficiência renal, que cursa com hipocalemia, oligúria e aumento da CPK. E uma icterícia rubínica. Ele tem a tríade. A tríade é sinal de gravidade do quadro, tá? A tríade é indicação de internação e diálise, tá? Já tô adiantando aqui o tratamento. Outra coisa que a gente pode pedir aqui também é a sorologia para leptospirose. Mas aqui o paciente só está há 3 dias com o sintoma. A sorologia só vai positivar a partir do 7º dia. Então ela viria negativa. Mas isso não é porque ela estaria negativa que ele não estaria com a leptospirose, né? Se a gente pedir na próxima semana, ela viria positiva. Então a gente poderia pedir aqui e também poderia pedir uma cultura. Né? Se a gente pedisse, estaria em análise aqui. A microaglutinação, ela não estaria disponível na unidade. Lembrando que é o padrão ouro, né, pra gente diagnosticar aqui, mas é difícil encontrar, só tem em grandes centros. E também ia vir negativa aqui, porque a microaglutinação só vai positivar após a terceira semana de sintomas, tá? Então, basicamente, seria esses os exames que a gente pediria, certo? E o tratamento. A gente já viu aqui que nosso paciente está com a tríade de Will. Então, ele tá grave, né, gente? Aqui, a gente já tem que pensar que a gente tem, sim, que internar o nosso paciente. Sim ou sim, fazer a internação. Sim ou sim, fazer diálise. E, conforme a necessidade, fazer a reposição de potássio. E notificar, né? Diagnosticou, internou, notificou, certo? Sempre lembrar disso. O tratamento, qual é o antibiótico que a gente deve utilizar aqui? Nesse checklist, estava com a prescrição de penicilina
cristalina, 1,5 milhões endovenosa cada 6 horas por 10 dias, mais diálise. Mas o tratamento pode ser com a penicilina cristalina, mas também pode ser com ampicilina, doxiciclina ou ceftriaxona, tá? A gente tem essas várias opções medicamentosas para o tratamento da leptospirose. Mas o de eleição aqui, né? O que tá no checklist foi a penicilina cristalina, beleza? E o paciente aqui, ele tava com um pouquinho aumentado, né, a frequência respiratória. A gente poderia fazer a indicação de oxigênio, né, conforme a necessidade também do paciente, pode ser por CPAP, tá? E nunca esquecer da diálise, gente. Diálise é muito importante. Nos pacientes que estão muito graves, a gente pode mandar eles para UTI, logicamente, e falar das medidas de prevenção, né? Controle ambiental, né? Medidas ambientais de saneamento, controles dos roedores, né? Se tem infestação de ratos na região que ele mora, evitar situações de exposição, ficar na enchente, né? Ficar com rios que tem um potencial de contaminação. E os pacientes que têm um risco ocupacional, né? Que tem um trabalho lá que tem contato com algum agente que pode ser transmissor. Então, aí a gente tem que orientar ele a ter os equipamentos de proteção necessários para o trabalho dele, certo? E lembrando que a gente também tem a profilaxia aqui da leptospirose. A profilaxia pós-exposição, ela é realizada com doxiciclina, 200 mg por 5 dias, tá? Vamos ler agora o checklist dessa estação. Apresentou-se cordialmente ao paciente, iniciou consulta com perguntas abertas, sempre. Na anamnese, questionou o início dos sintomas, evolução e presença de outros sintomas. Então, gente, olha só, mesmo se você nunca tivesse feito um checklist de leptospirose, nem passasse pela sua cabeça que poderia ser leptospirose esse caso, você pontuaria se você seguisse o fluxograma, né? Perguntando da queixa principal, sintomas acompanhantes, realizando a anamnese dessas queixas, certo? Então, por isso é importante a gente sempre seguir o fluxograma. Aqui questionou sobre moradia rural ou urbana, contato com rato, comorbidades e uso de medicações. Quando a gente já sabe o tema da nossa estação, fica fácil a gente lembrar de perguntar onde mora, né? Se teve contatos com rato, lá no caso da leishmaniose, se teve contato com o cachorro, se o cachorro tem doença de pele. Então, esse contato a gente vai lembrar de perguntar quando a gente já tem uma possível hipótese diagnóstica, né? Ou para descartar uma hipótese diagnóstica. Então, sempre que você está realizando um checklist, assim, que você vê que ele pode ser de alguma doença endêmica, você pergunta se tem contato, se tem outras pessoas com os mesmos sintomas, se ele teve contato, né, aqui no caso, com ratos, com enchentes, porque isso com certeza vai estar no checklist. Solicita permissão para realizar exame físico, lava a mão e calça luvas, sempre também. Olha só, mais um ponto de graça aqui, né? Realiza exame físico geral, identificando anormalidades do pulmão, abdômen e membros inferiores, por isso sempre verbalizar. Se você identificou, mas ficou só na sua mente, você não vai ganhar aquele ponto. Então, achou a normalidade, verbalize. Verbalize o que você encontrou, certo? Solicitou hemograma, ureia, creatinina, sódio, potássio, TGO, TGP, bilirrubina, CPK. Mais uma vez, repetindo para ficar bem sedimentado, para ficar bem repetitivo mesmo essa listação aqui, porque muitas vezes isso pode passar batido. Tá pensando em leptospirose? Solicita o perfil renal, né, ureia e creatinina, e já solicita sódio e potássio, porque na leptospirose ela cursa com insuficiência renal aguda, com hipopotassemia, certo? Com potássio baixo e com aumento do CPK. Sempre lembra de pedir o CPK, que é o que está causando ali a dor, a mialgia do paciente, né? E a alteração da urina. E também, né, insuficiência renal, que está causando a oligúria. Interpretou corretamente o resultado dos exames dos laboratórios, deu provável diagnóstico de leptospirose, indicando não pedir sorologia por tempo pequeno de sintomas. Então, aqui você teria que, para você ganhar aqui o ponto, você teria que não pedir a sorologia, né? Ali eu falei que se você pedisse, ia vir negativa. Então, você tinha que orientar que ele não precisava, que não seria necessário pedir a sorologia, porque ela ia vir negativa e só ia positivar na próxima semana, a partir do 7º dia de sintomas.
Indicou internação hospitalar e prescreveu penicilina cristalina, 1,5 milhões endovenosa, cada 6 horas por 10 dias e diálise e realizar a notificação do caso. Aqui não constava no checklist você orientar sobre as medidas ambientais, né, de prevenção, e também não constava a oxigênio, CPAP. Mas é sempre bom a gente orientar, certo? Aqui, ele provavelmente está com uma pneumonite intersticial, né? Que ele tá com essa tosse, com rajas de sangue aqui. Essa pneumonite intersticial, ela é um sinal de gravidade na leptospirose. E se a gente for pedir o raio-x, a gente vai ver um monte de alteração lá. E essas alterações é o líquido com sangue lá no pulmão dele que causa a crepitação que o paciente tá, né? Que a gente auscultou lá, nesse caso aqui, por exemplo, ele estava com as crepitações e estava saindo sangue, expelindo sangue. Então, é mais um sinal de gravidade, né? Hemorragia alveolar aqui. E provavelmente ele estava com a pneumonite intersticial. Belezinha? Então, fechamos aqui. Essa sim foi rapidinha, né? Deixa eu ver aqui quanto tempo foi. 26 minutos. E é isso, gente. Aqui a gente... Acho que eu já falei de todas os possíveis checklists endêmicos, né, de doenças endêmicas que pode vir a surgir aí na nossa prova. E a leptospirose, como eu já falei, cai muito na prova teórica, certo? Se vocês quiserem ver, lá na prova de 2015, questão 87, eu até peguei aqui, ó, e tava olhando antes de fazer essa live. Então, tem certinho o quadro clínico do paciente. Se ele for pedir na prova prática, provavelmente vai seguir esse esqueminha aqui dessa questão, porque o INEP é bem assim, né? Sempre segue um padrão. Então, tem aqui todos os exames laboratoriais, as alterações e o quadro clínico certinho, nessa questão aqui 87, se vocês quiserem dar uma olhadinha também, certo? E é isto, galera. É isto. Outra coisa também que a gente pode comentar da leptospirose, mas se for cair, eu acho que vai cair mais o quadro típico mesmo, né? A forma ictérica, é que a leptospirose ela pode cursar com a forma ictérica e anictérica, certo? Essa anictérica, ela cursa com 90 a 95% dos casos, e aí vai ser um paciente com febre, com cefaleia, com mialgia. Ela é autolimitada e geralmente não precisa de tratamento. Então, a gente não trata, não é uma que provavelmente vai cair na nossa prova, né? Se for cair, vai ser essa forma grave, ictérica, que a gente precisa internar, que tem hemorragias, que tem alteração renal, que tem essa síndrome de Will, né? Que é a icterícia, sangramentos alveolar ou gastrointestinal e insuficiência renal aguda, né, com acidose, oligúria e hipopotassemia. Fechou?